em Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. É um texto, um versículo meio óbvio para se tratando sobre uma palavra a respeito de missão. Mas aquilo que eu estive pensando, perguntando para Deus sobre a palavra de hoje, Deus colocou aqui no meu coração. Então vai ser aí, né? Que seja óbvio. Amém? Amém. Diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Amém? Amém. Então, vamos fazer uma oração antes de começar. Senhor, eu te agradeço pela noite de hoje, te agradeço por me trazer aqui. Eu quero pedir que seja o Senhor nesta noite, que seja o Senhor falando através de mim, que essa palavra, Senhor, possa tocar nos nossos corações, que eu não venha falar aquilo que vem de mim, que vem do meu coração, mas aquilo que o Senhor quer compartilhar com a tua igreja hoje, Senhor. Eu me entrego e me disponho para trazer a tua palavra aqui para a tua igreja, porque o Senhor sabe o que eles estão precisando estudar, o que o Senhor quer falar para eles nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Eu estive perguntando para Deus e pensando o que eu vou falar para os irmãos a respeito de missão. Eu pensei em muitas coisas que eu poderia falar, mas primeiro perguntei para Deus, né? Que é Ele que conhece a igreja aqui, Ele que conhece a congregação e Ele sabe que vocês precisam estudar a respeito de missão. Eu pensei em falar, eu perguntei para Deus, eu falo algo, uma palavra que seja mais de exortação, para os irmãos acordarem o que é missão. Eu falo algo a respeito de um ensino, para eles saberem o que é missão mesmo. Eu posso falar a outra cara, o outro lado da moeda, que é o lado da missão, o lado fácil, o lado difícil da missão. Mas, perguntando para Deus, Ele me levou para uma pergunta que eu poderia dizer que foi a que me trouxe até aqui. Lá em 2018, eu comecei a perguntar para Deus o que era a missão. Mas, muito mais além do que perguntar o que é missão, eu perguntava, será que eu posso me considerar missionário? Porque eu lembro que em 2018, a gente começou a ir mais contínuo para Rio Branco, que lá é onde tem a igreja mãe, vamos dizer assim, a matriz da nossa igreja, né? A missão que enviou meu pai para o Peru. Aí, cada vez que a gente ia para uma igreja, lá eles nos apresentavam meu pai, falavam, pastor José, missionário no Peru, tantos anos, a família dele, falavam da gente como, se referiam a gente como família missionária. Então, consequentemente, cada um de nós como missionários. Só que em 2018 eu comecei a me perguntar, será que eu posso mesmo me considerar missionário? Me perguntava para Deus mesmo, na fonte, né? Que a gente, se quer saber de alguma coisa relacionada a Deus, aquilo que a gente faz, temos que perguntar primeiro para Ele. Então eu perguntava, será que eu posso me considerar missionário? Aí, para começar a falar sobre isso, eu quero compartilhar com vocês um significado que eu achei sobre missão, que diz assim, encargo ou função específica que se confere a alguém. Ou seja, um encargo, uma função, algo que uma pessoa vai dar para outra. Eu vou te encarregar isso, mas é específico, não é geral, é algo específico que aquela pessoa vai ter que fazer. E pode-se dizer também que é um propósito, um compromisso. E então, se referindo no meio cristão, qual seria essa missão? Podemos encontrar ele aqui no verso que a gente leu, de Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a missão que Jesus encarregou para a gente. E tem também João 20, 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz
seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Ele nos enviou, nos deu essa missão, ele encarregou para a gente ir pregar o Evangelho. Mas eu tenho notado algo a respeito de missão, a respeito de falar daquilo. Que, voltando para esse versículo em Marcos 16, 15, muitas pessoas ficam só com essa parte, que missão é ir por todo mundo. E esquecem o que continua depois, pregar o Evangelho. Então eles ficam, missão é ir por todo mundo, só quem foi para a África, quem foi para a Índia, quem foi para a China, é ele que está fazendo missão. Não, missão também inclui pregar o Evangelho. O que a gente muitas vezes está esquecendo é que a missão começa com a pregação do Evangelho para a preparação dos discípulos. Então a missão, aquilo que Deus nos encarregou, não foi somente ir por todo mundo. Não, vou dar uma volta para o mundo, vou ir para tal país, para aquele outro. Em vão, se eu vou e não faço nada. O principal dessa missão é pregar o Evangelho. Muitos estão focando só no ir por todo mundo. E a missionário é o que saiu do Brasil e foi para... que saiu daqui e foi para a China. Que saiu daqui e foi para não sei onde. Não, o missionário é aquele que está encarregado da pregação do Evangelho. Esse é o encargo que Jesus Cristo deu para a gente. Esse é o nosso propósito de vida. Nosso principal propósito como cristãos é a pregação do Evangelho. Foi aí que está escrito em Mateus 28, do 19 ao 20. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, a nossa missão é pregar o Evangelho. E para que a gente vai pregar o Evangelho? Para a preparação de discípulos. O que isso quer dizer? Que missão é só para um seleto grupo de pessoas, a elite do meio crente? Não. Quer dizer que missão é para todos. É para cada um de nós que decidiu aceitar Jesus. Então a missão não é somente para alguns. Não é somente para aquele que sabe pregar, não é somente para aquele que sabe cantar, não é somente para aquele que fala bem, não é somente para aquele que tem muitos conhecidos. A missão foi dada para todos. E onde eu posso encontrar que realmente isso é para mim? Ah, não, mas eu não sei falar com as pessoas. Ah, não, mas eu não levo jeito para pregar o Evangelho. Ah, mas eu não tenho muitos conhecidos. Mas o que diz em 2 de Coríntios 5, 18 e 20? Tem algo muito interessante aí, que faz a gente compreender que a missão não foi encarregada só para alguns. A missão foi dada para todos. Quando Jesus disse para a gente pregar o Evangelho, Ele encarregou isso não para alguns, não foi somente para os discípulos que estavam seguindo Ele, e depois os outros que conhecessem ficassem ali de braço cruzado. A missão foi dada para todos, e diz aqui: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o mistério da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, essa missão provém de Deus. Aquilo que a gente conheceu sobre o Evangelho provém dele. E nos deu o ministério da reconciliação. Nos deu a missão de anunciar a reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Somos representantes de um reino ou nação. Um embaixador é isso. Ele representa um reino ou nação. E o que faz um representante? Ele carrega consigo o modo de viver, carrega consigo os costumes da sua nação, carrega consigo o jeito de falar. E a missão a gente então vai fazer, começa no dia a dia. Nós somos embaixadores, então a nossa missão vai começar no nosso diário viver, como a gente vive, como nós nos relacionamos com os nossos vizinhos. Quais são os meus costumes que vão me diferenciar da gente que não acredita em Deus ainda?
da gente que é ainda do mundo. Qual vai ser o meu jeito de falar? Eu vou ir por aí pelo mundo falando palavrão, falando coisas erradas, falando... Eu não sei, depende. Então, estamos representando um reino, uma nação, como diz em Filipenses 3:20, que o céu é a nossa nação. Mas a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando nós entendemos que o céu é a nossa nação, que nós não somos daqui, a gente entende que não podemos nos misturar com o mundo. Aleluia. Mas que nós temos que fazer uma diferença, trazendo o estilo de vida de lá para a terra, representando a nossa nação. Aleluia. Aí é que nós nos tornamos embaixadores, os representantes daquele reino. Eu não posso dizer que eu sou dos céus, que eu pertenço lá, que a minha nação é essa, e viver no mundo como se eu fosse do mundo, não fazendo uma diferença. Eu não estaria sendo um embaixador, eu não estaria representando o meu reino, a minha nação, mas eu estaria me misturando com outras pessoas. Se nós vamos ver quando tem reuniões lá dos diversos países, embaixadores são os que vão representar o seu país e eles não vão se misturar. Se nós vemos, por exemplo, uma nação, uma cultura que eu vejo que não muda o seu jeito para nada, porque vai para outro país, naquele país ele faz respeitar a sua cultura, é o povo muçulmano. Ele vai, e aonde ele vai, ele faz as pessoas respeitarem o seu jeito de viver. E quando as pessoas de outro lugar vão para lá, mesmo assim eles fazem as pessoas respeitarem o seu jeito de viver. Eu vi, por exemplo, não tem quem vai às mesquitas lá em Israel. O que eles fazem quando as mulheres querem entrar dentro? Eles dão uma roupa para que elas possam se cobrir toda, para que elas possam entrar lá. Eles estão fazendo respeitar a sua cultura. E por que a gente não pode fazer o mesmo? Eu não estou falando de ser brasileiro, de ser peruano, de ser do Chile, da Venezuela, não. Eu estou falando de ser representante do reino de Deus. Quando a gente vai para uma festa, meu familiar ele não é cristão, mas me convidou porque hoje é o aniversário dele. Eu posso ir, porque eu preciso estar em comunhão com as pessoas. Como é que eu vou anunciar o evangelho se eu não estou? Mas quando eu chego lá, eu começo a fazer as dancinhas que eles fazem, que eu sei que não vai agradar a Deus. E agora, quando eu convido eles para minha casa, eu deixo eles fazer a bagunça deles na minha casa, não respeitando o meu reino. Então, primeiro eu tenho que me entender a minha nação e representar aquela nação. E aí, quando sendo embaixador, que eu vou entender que a missão é para todos. Porque eu, como embaixador, vou representar o reino. Vou representar esse reino no meu modo de viver. Vou representar aquele reino nos meus costumes. Vou representar aquele reino no meu jeito de falar, no meu dia a dia. E aí eu vou estar fazendo a missão. Como o irmão, pastor, não, falou aqui sobre... Nossa, até esqueci o que era. Falou aqui da missionária, que ela está num país onde não pode ir diretamente falar o evangelho, não pode carregar a Bíblia. Mas ela está representando, ela está fazendo a missão no seu jeito de viver, no seu modo de falar, nos seus costumes, porque ela vai fazer uma diferença. Eu também escutei sobre uma missionária que ela foi para a Índia. Lá ela também não pode andar com a Bíblia, ela não pode falar o evangelho abertamente. Então ela foi lá para fazer os seus estudos naquele lugar. E estudando, ela faz amizade na faculdade, e fazendo amizade é que ela consegue permitir com que as pessoas convidem ela para a sua casa. Convidando ela para a sua casa, e ela aproveita, fica mais íntimo da pessoa, para a pessoa abrir o seu coração e ela entrar com o evangelho. Aleluia. Então, por isso que a minha missão vai começar no meu dia a dia, no meu modo de viver, no meu cotidiano. Ao entender tudo isso, da nossa missão, de como é que ela é realmente, que eu falei aqui sobre missão, né? Agora vamos falar
que eu falei, missão é o encargo, a função que foi conferida para nós, por parte de Jesus. Isso vai ser o nosso propósito, que vai nos guiar. A nossa missão vai definir o propósito da nossa vida. Sem propósito, nós ficaríamos sem leme, ficaríamos sem rumo, não saberíamos para onde ir. Então, entender a nossa missão vai dar a gente, eu tenho que ir para cá. Vai dar a gente as pautas que temos que seguir. Agora vimos qual é a nossa missão, que é ir por todo o mundo, mas principalmente pregar o Evangelho. E agora, qual é esse Evangelho? O que esse Evangelho tem? Qual é esse Evangelho que eu tenho que pregar? A resposta está em Lucas 24, 46 ou 47. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, o Evangelho que a gente prega é esse, aquele que contém essa mensagem, que Jesus Cristo veio e Ele padeceu, que ao terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos, porque esse padeceu, esse daí no meio da crucifixão dele e a morte, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos, para que o nome dele, não no nome de João, no nome de Maria, no nome de não sei o quê, no nome dele pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Foi para isso que Ele morreu. Não Ele morreu porque Ele gostou, Ele queria saber como é a morte, Ele queria sofrer porque sim, não. Para arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Aqui eles estavam falando para os discípulos. Onde que os discípulos estavam? Em Jerusalém. Então, onde que a gente está agora? Aqui no Brasil, em Suzano, aqui no Jardim Panorama. Não sei que quantos moram aqui no bairro, moram em outros bairros. É aí onde você está e é aí onde começa a sua missão. Onde você começa a fazer aquilo que Jesus te encarregou. A missão é aquilo que nos foi encarregado. Que é pregar o Evangelho. E o Evangelho é essa mensagem. É simples. A gente não precisa maquiar ela para deixar mais bonito e aceitável para as pessoas. Muito menos aqui no Brasil, que a gente ainda tem essa liberdade de andar com a Bíblia. E eu posso sair com a Bíblia e não corro risco de morte, de preso, só porque está carregando a Bíblia. Então, bora a gente dar essa mensagem tão simples, que é só dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia para que a gente pudesse ter essa salvação. É essa a mensagem que a gente tem que anunciar. É simples. Eu não preciso ter uma boa oratória para anunciar essa mensagem, para falar aqui. Mas eu não lembro. Então vai com esses 2 versículos para todo lado e lê para a pessoa. É mesmo. Assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então vai, leva isso. Porque que eu não lembro, mas que tipo de cristão eu seria se eu não soubesse por que eu sou cristão? Porque o Evangelho é a base da nossa crença. É a base daquilo que a gente acredita. E se eu não sei no que eu acredito, por que eu acredito nisso? Eu entreguei a minha vida para Jesus. Mas o que Jesus fez por você? Não sei. Então, você não lembra, não sabe o que é Evangelho? É difícil lembrar desses 2 versículos. Então dá o teu testemunho que Jesus fez contigo. Não precisa ter uma boa oratória. Mas aqui eu não tenho muitos conhecidos. Vai lá e fala para quem você não conhece. Aí você vai conhecer e ainda vai ter um amigo em Cristo quando ele entregar a sua vida. Mas eu não tenho ninguém para falar sobre isso. É que onde eu vou é difícil falar. Então se porta como tal. Tem um comportamento de um crente, um comportamento diferenciado. Mas eu não sei chegar para as pessoas. Eu já sou assim, mas eu não sei chegar para as pessoas.
as pessoas vão chegar aqui em você, porque elas vão ver que você tem algo diferente. Então a missão foi dada para todos, não somente para alguns. E não é aquela coisa assim que eu não consigo fazer, que é só para alguns, que é só para os intelectuais, é só para quem estudou, é só para quem sabe, para quem fez teologia. Não. Alguém que aceitou, que entregou sua vida hoje mesmo já pode começar a fazer a missão. E a missão é aquilo que vai fazer a igreja se manter viva, a igreja continuar, a igreja caminhar. Como eu falei, a nossa missão define o propósito da nossa vida. Se eu perguntar para alguém que é crente, eu perguntar qual é o teu propósito de vida, e ele me falar que é anunciar o Evangelho, então ele entendeu o seu propósito, ele entendeu por que ele está aqui. Muitas pessoas, e até eu também me perguntava, mas para que eu nasci? Qual o propósito que Deus tem para mim? Para que eu nasci? Para anunciar o Evangelho de Deus, para anunciar a salvação que Ele trouxe. Então esse é o propósito da minha vida. Sem propósito eu ficaria sem leme, sem rumo. Eu não saberia para onde ir. O propósito é o que vai definir o que a gente vai fazer e como vamos caminhar até aquilo. A nossa missão é o que define como eu vou levar a minha vida. Se eu sei que a minha missão é anunciar o Evangelho, eu não vou viver de qualquer jeito. Eu não vou me portar de um jeito que vai envergonhar o nome de Deus. Eu não vou fazer aquilo que vai deixar o nome de Deus para baixo. Tem muitos aí que falam, eu não sou crente, porque crente faz isso, faz aquilo, então eu prefiro ficar como eu estou. Porque essa pessoa, aquele crente que ele conheceu antes, não entendeu a sua missão. Não entendeu por que ele era crente. Tem muitos lá na igreja que falam, eu sou crente, mas eles não sabem por quê. Não entenderam, mas a gente entende. Nós sabemos o porquê que nós decidimos entregar a nossa vida e nós abraçamos aquela missão. Agora, quando a gente entende tudo isso, o nosso coração aceitará com maior abertura quem vai para fora e abraçará a missão que os nossos irmãos receberam e estão cumprindo. Porque só assim quando a gente vai, se porta de um jeito diferente, está anunciando o Evangelho de Deus, e aí tem alguém que foi chamado para fora, para ir para outros lugares, sei lá. A gente vai abraçar aquela missão. A missionária que o irmão aqui mencionou, a gente vai abraçar a missão que ela tem, porque a gente vai sentir o mesmo que ela sente. Vamos nos tornar empáticos, que é se colocar no lugar deles, nos identificando com eles, chorando com as suas tristezas, celebrando as alegrias deles. Porque nós compreendemos a nossa missão e estamos fazendo a nossa missão aqui. Abraçamos aquilo que Deus entregou para nós e estamos fazendo isso. Então, quando alguma pessoa é chamada para fora, para deixar sua família, para deixar sua cultura, para deixar sua casa, para deixar aquilo que ele conhece, para deixar aquilo com que ele está acostumado, com aquilo que ele é familiarizado, e tem que ir para outro lado, fica mais fácil para a gente se identificar com ele e saber, nossa, se eu faço missão aqui, se eu anuncio o Evangelho aqui, está sendo difícil, imagina quem teve que deixar tudo aquilo que conhece para falar para outras pessoas. Pode ser em um ambiente com uma cultura diferente, com um idioma diferente. Então vamos começar a trabalhar sobre a mesma ótica, seguindo os mesmos propósitos de quem foi para fora. Então, agora voltando aqui àquela pergunta que eu me fazia no começo, que eu falei, né? Poderia considerar quem foi graças a essa pergunta que eu cheguei até aqui. Eu posso me considerar missionário? Missionário, o seu esforço está principalmente direcionado ao cumprimento da missão. Numa igreja tem muitos membros, mas nem todos eles são missionários. E isso não está ligado a se eu sou chamada de missionária ou não, sou reconhecida como missionária ou não. Está ligado à prioridade que eu dou para a minha missão. Como crente, a minha missão é anunciar o Evangelho. Então eu estou fazendo isso, é o principal na minha vida, é a minha prioridade de vida.
Então eu vou poder me considerar missionário sim. Porque, mas eu faço tudo isso e ninguém me chama de missionário. Não depende do que as pessoas falem para você, mas do que você faz. Eu faço tudo isso, mas eu não sei. Não. Se seu esforço está principalmente direcionado ao cumprimento da missão, então você pode se considerar missionário. O que eu estou me referindo? Que eu tenho que ir para a África, para a Índia, para a China? Não, eu estou me referindo que no meu dia a dia o principal vai ser isso. Se você conhece algum missionário, você vai perceber que tem isso. O que eles fazem principalmente? Anunciar o Evangelho. De repente ele vai trabalhar, mas a principal responsabilidade dele é anunciar o Evangelho. Aleluia. Então, se eu, por exemplo, eu vou quando tem um culto eu estou na igreja, mas se eu tiver outro compromisso, eu vou dar prioridade para aquele outro compromisso. Então, eu não estou sendo missionário, porque a missão não é o principal na minha vida. Mas, por exemplo, se eu trabalho, mas para conseguir recursos para poder anunciar o Evangelho. Eu trabalho, mas o principal sempre vai ser eu anunciar o Evangelho onde estou. Porque Paulo, por exemplo, ele ia e anunciava o Evangelho em várias cidades. Tanto foi que ele teve que escrever um monte de cartas para cada um deles, com as igrejas que já estavam implantadas aí. Mas Paulo trabalhava. Ele era construtor de tendas. Então ele trabalhava para quê? Para poder fazer a missão. Ele não trabalhava para poder ajuntar riquezas, ele não trabalhava para ter uma vida melhor, ele não se importava com isso, porque o principal dele era a missão, era pregar o Evangelho. Então, tem muitos missionários no campo que vivem mais como milionário, porque todos os recursos que ele tem, ele não está usando para pregar o Evangelho, mas para ir turistar, conhecer a cidade, conhecer não sei onde, conhecer tal ponto turístico, visitar o meu amigo, trazer outras pessoas aqui. Verdade. Eu conheço alguns, infelizmente. Melhor seria não ter conhecido. Mas ele está lá no campo, ele é chamado de missionário, mas ele não está focando o seu esforço em anunciar o Evangelho. Então, não adianta essa pessoa levar o título de missionário se não está fazendo a missão. Mas tem muitos que ficam na cidade que ele nasceu, nunca saiu daquela cidade, nunca nem foi para a cidade vizinha, mas todos os seus esforços ele está direcionado para anunciar o Evangelho. As pessoas nunca o chamaram de missionário, nunca nem o reconheceram como tal, mas aquela pessoa entregou a sua vida pelo Evangelho para anunciar. Porque tudo que ele fazia era para o Evangelho. Porque tudo que a pessoa fazia era para isso. Eu conheci uma irmã que fez isso. Ela morou em Ayacucho, em uma cidade lá no Peru, que em algumas partes tem o narcoterrorismo, que é o tráfico de drogas e tem terrorismo, os dois. Então, e ela morou nessa cidade. E teve uma época que era... Aqui ainda tem, mas já está mais controlado. Mas teve uma época que isso saiu do controle. E os terroristas iam para as pessoas onde tinha uma reunião. Eles não permitiam reunião de cristãos. Não podia ter reunião. Mas essa irmã, mesmo assim, mesmo sabendo que não podia, ela ia, ela fazia o culto, ela anunciava o Evangelho, ela falava para as pessoas sobre Jesus, e aí ela nasceu naquela cidade, mas ela era missionária na sua cidade. Eu não preciso, por isso eu falei, no verso de Marcos 16:15, muitos estão ficando só no ir por todo mundo, mas estão esquecendo da parte que diz que pregar o Evangelho. Então, pregar o Evangelho é o principal na nossa missão. Então, ela pregava o Evangelho na sua cidade. Mas foi a cidade que ela nasceu. Ela não teve que deixar a família, ela não teve que aprender outro idioma, ela não teve que ir para outra cultura, mas ela estava fazendo missão, porque anunciava o Evangelho, independente se era fácil ou difícil. Então é o que eu falo, eu posso me considerar missionário? Só você pode responder isso. Você está fazendo a missão? É o primordial na sua vida?
Aí eu vou trabalhar, porque isso vai me ajudar a eu continuar pregando o Evangelho. Não porque eu quero melhorar de vida. Obviamente podemos melhorar de vida para ter melhores condições, mas que não seja, eu vou trabalhar porque eu quero ter o carro do ano. Eu vou trabalhar porque eu quero ter uma casa melhor, uma casa mais ampla. Às vezes a gente nem precisa de uma casa mais grande, com a nossa é suficiente. Mas quando a gente fala, não, eu vou trabalhar porque aquilo vai me dar recursos para eu poder ir naquela comunidade lá do outro lado da cidade e poder anunciar o Evangelho para eles. Então, nossa, eu vou estudar. Para quê? Eu vou estudar para ter um bom trabalho, eu ter dinheiro e eu ter meu emprego. Mas se a pessoa disser, eu vou estudar porque nessa área, sei lá, Deus colocou no meu coração nessa área, e nessa área tem poucos crentes, mas eu vou ser o que vai fazer a diferença. É possível. Por isso, não sei se acontece aqui no Brasil, mas lá no Peru, eles relacionam muito os advogados com a corrupção. Então, quando alguém vê um crente estudando para ser advogado, eles falam que não pode, porque advogado tem que ser corrupto. Mas, se alguém é crente, por exemplo, meu pai, ele estudou para ser advogado, ele estudou direito, ele se formou, e as pessoas falavam isso para ele, mas ele se formou com qual ideia, qual o objetivo dele? De poder ter autoridade, porque agora ele vai ser reconhecido como advogado, para poder ajudar a igreja lá em Ayacucho. Então, estudar errado não é, mas você vai ser missionário quando o que você fazer vai ser para você pregar o Evangelho de melhor jeito. Glória a Deus. Então, tem muitos que estão estudando, eu vou ser advogado porque eles pagam muito bem e eu vou ser reconhecido. Mas ele fez diferente. Eu vou ser advogado, porque aí eu vou poder fazer a documentação, vou poder assinar para que a igreja possa ter os documentos em dia, para que eles possam ter os documentos que eles precisam para que a igreja continue. Porque lá, por exemplo, tem muitas igrejas, tem os terrenos que os irmãos doam para a igreja. Aí eles começam a construir, mas ainda está no nome do irmão. Aí o irmão deu a louca nele, endoidou e disse, não quero mais doar para a igreja, vou ficar com o terreno. Legalmente ainda pertence ao irmão. Ainda pertence ao irmão. Aquele irmão, né? Então, o que meu pai fez? Eu vou estudar porque eu estou vendo que na igreja acontece muitos que vão lá e aqueles pastores vestidos, os lobos vestidos de ovelhas, né? Os pastores que só vão tirar lá da ovelha, mas não cuidam da ovelha. Tem muito disso. Então ele viu, se eu estudar para ser advogado, vou poder servir melhor. Então tem pessoas, né? Se eu vou trabalhar para conseguir, para ter um ingresso melhor, para poder apoiar em missão outras pessoas. De repente ele não vai diretamente pregar o Evangelho, mas ele vai usar, se eu conseguir estudar, eu vou ter um aumento no meu salário e eu vou poder aumentar a minha oferta que eu dou para a missão. Então ele está sendo missionário. E quando a gente compreende isso, também vai ser nós, poxa, eu não consigo ir para outro lugar. Eu não consigo, o dinheiro, o salário que eu tenho é o mínimo para eu viver. Então não consigo aportar muito em missão. Mas eu posso orar pela pessoa. Quando a gente faz missão, eu sei quão difícil é pregar o Evangelho, porque eu vou com a minha vizinha, a vizinha já vai me jogar no balde de água fria, com gelo ainda. Então a pessoa vai saber o quão difícil é. E ela vai ter essa empatia, vai se identificar com os missionários e vai falar, se para mim que estou aqui está sendo difícil, imagina para quem teve que ir para outra cultura, imagina para quem teve que aprender uma nova língua, imagina para quem teve que ir aprender e comer uma comida que é diferente, com um tempero diferente, porque às vezes choca para a pessoa. É um choque cultural, um choque de gastronomia, em vários sentidos. Um horário também, um fuso horário, que aqui um horário lá é de dia, ele tem que se acostumar com isso.
Então, quando a gente fazer a missão no nosso cotidiano, vai ser mais fácil a gente se identificar com eles e nos engajar com aquela missão e dizer, eu não posso aportar financeiramente para ele. E eu não posso ir lá para poder ajudar ele. Mas eu posso orar, porque eu entendo o quão difícil é. Ele vai dizer, nossa, eu estou passando por uma dificuldade aqui, porque, vamos dizer, os missionários na Ucrânia, né? Houve a guerra lá. Está sendo difícil aqui, porque houve a guerra, alimentos não chegam. Eu vou compreender quão difícil isso é, eu vou me colocar na brecha para orar por eles. Eu vou fazer missão. Por quê? Porque eu vou ser missionário, porque o meu esforço, não, deixa, são 3 da manhã, mas está fazendo muito frio. Jesus já sabe que eu quero orar pelo missionário. Não estaria sendo missionário. Mas se eu, por exemplo, está fazendo muito frio, está menos 2 graus, são 3 da manhã, eu fiz o propósito de orar pelos missionários às 3 da manhã, não importa, eu vou me levantar, vou me ajoelhar e vou orar pelo missionário. Então eu estou sendo missionário, porque estou priorizando a missão, orar pelo missionário antes do meu sonho. Deixa o meu sono lá, deixa de lado alguns outros com frio, mas vou orar pelo missionário, que é a prioridade para mim. Então, eu sou missionária quando o principal na minha vida, a prioridade na minha vida é a missão. Seja orar, seja aportar financeiramente, ou seja ir. Que é o que sempre fala, né? Orando, indo e contribuindo. Quem nunca escutou disso? Então, e é verdade, pode soar clichê, pode ser clichê, todo mundo fala orando, indo e contribuindo. Mas é verdade, orando, indo e contribuindo, vão ser os jeitos que eu vou fazer missão. Mas eu vou ser missionário quando eu der prioridade para aquilo na minha vida. Porque a missão eu já conheço. Agora, você missionário, vou me considerar missionário. Não vai importar se o pastor me chama de missionário. O pastor pode me chamar, irmão João, aqui para cantar, o irmão João para louvar, o irmão João para compartilhar uma palavra, o irmão João para compartilhar um testemunho. De repente o irmão João está fazendo missão, o pastor nunca vai chamar ele de missionário. Missionário João. De repente a igreja nunca vai reconhecer ele como um missionário, mas ele vai saber que está fazendo a missão. Então a missão é para todos. E é o que eu quero deixar aqui, né? Então vamos do comecinho. A missão primeiro. O que é missão? Um encargo, uma função específica que se confere a alguém, que vai ser o nosso propósito. Qual é a missão? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Principalmente pregar o Evangelho, não esquece disso. Porque a gente é missionário, não milionário. Do que acontece? Então, qual é esse Evangelho? Então, qual é esse Evangelho que eu tenho que anunciar? O que está aqui de Lucas 24, 46 ou 45. O propósito, o âmago da nossa crença, do que a gente acredita, do que nos move. Que é que Cristo padecer. Convinha que Cristo padecesse, que Ele venha, que Ele sofra, que Ele morra, mas que ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, para que o seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, mas começando por Jerusalém, começando por minha casa, começando por meu bairro, começando por minha cidade, começando por meu meio. Glória a Deus! Aleluia! Então, missão, vocês vão escutar o que é missão, em todo lado vão falar, porque quando eu comecei a perguntar para Deus se eu poderia me considerar missionária, o primeiro que Deus fez foi colocar pessoas, me colocar em lugares onde as pessoas falavam sobre missão. Mas ser missionário foi o que me custou entender um pouco mais. Mas eu posso me considerar missionário? Se eu estou aqui, eu nasci no Peru e hoje eu moro na cidade na qual eu nasci. Então eu falava, mas eu posso me considerar missionário estando aqui, na minha cidade, onde eu nasci, no meu país, na minha cultura, na minha língua? E eu tinha essa dúvida, até que Deus me fez entender. Missionário tem como prioridade na sua vida a missão, pregar o Evangelho. E aí eu percebi que, então foi uma decisão. Missão é para todos.
Não somente para o grupo seleto de pessoas, não somente para a elite. É para todos. Vou fazer o típico que alguns gostam, outros não. Repetir. Repete comigo. Missão é para todos. Não somente para um grupo seleto de pessoas. Missão é para todos. Agora, a questão de missionário não são todos. Nem quem carrega, pode ter sido consagrado a missionário, o pastor imposto as mãos, consagrou ele missionário. Pode todo mundo chamar de missionário, mas isso não quer dizer que ele vai ser. Pode que as pessoas não reconheçam que eu sou missionário, pode ser que ninguém me chame de missionário, mas eu posso ser. Então, missão é para todos, mas nem todos são missionários. E eu vou decidir se eu quero ser ou não. Porque se Jesus deu a missão para todos, foi o que já falaram aqui, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Para todos foi dada a missão, mas poucos dizem, eis-me aqui. Poucos se disponibilizam. Eu também, para mim, custou muito dar o meu sim para Deus. 2018 foi o ano que Deus começou a me mostrar o que era a missão. Para eu entender, para que finalmente Ele possa me dizer, você quer fazer missão? Aí 2019, eu quero, mas não. Quero, mas não quero. Aí foi difícil, mas ainda bem que Deus é misericordioso, Ele continuou. Denise, eu estou te chamando para fazer missão. Denise, eu estou te chamando para fazer missão. Até que enfim eu falei, foi em final de 2019. Em agosto de 2019 eu falei, sim Deus, eu quero fazer missão, mas ainda estava com o pé para trás. Aí em dezembro daquele ano, foi uma semana inteira, Deus me mostrando, porque eu dei meu sim para Deus, que era a minha intenção, eu queria. Mas no fundo eu estava com medo. Mas a questão da minha alimentação, a questão da provisão, a questão daquilo, disso e do outro. Então Deus misericordioso, Ele não fala, você quer, não quer, então sai da porta que tem outro na fila. Não. Ele foi misericordioso e pensou, Denise, você está com muita dúvida, deixa eu te mostrar como eu cuido de você, deixa eu te mostrar como você não depende de ter dinheiro, deixa eu te mostrar como você não depende de ter trabalho. Porque as pessoas falam, não, quando eu tiver um trabalho eu vou estar estável. Em qualquer momento eles falam, vão demitir você e agora. Não, deixa eu estudar para eu conseguir um trabalho. Você vai lá, você tem todos os estudos necessários, mas quem não estudou entrou no posto que você queria. Você não sabe, não está no seu controle. Então foi isso que Deus foi me mostrar. Foi isso que Deus falou. Tem muitas pessoas lá que estão trabalhando, mas a qualquer momento eles são demitidos e agora? Aí foi Deus me mostrando, você precisa só confiar em mim. Deus viu que no meu coração eu queria fazer, eu queria dar o meu sim total para Ele. Aí Ele foi trabalhando no meu coração aquilo de confiar somente nele para fazer. Até que finalmente eu falei, sim, tá bom, eu quero e eu vou confiar. E foi somente a partir desse momento que agora... Inclusive, eu viajei naquele ano e as pessoas perguntaram falavam para o meu pai, Denise, agora é missionária, vai fazer missão. Eu achava um peso, um fardo, alguém me chamar de missionária, porque eu ainda não tinha essa certeza. E é o que eu falei, né? Pode chamar de missionária, mas não quer dizer que seja. Mas depois Deus foi trabalhando isso no meu coração, até que eu falei que sim. Então eu comecei a viver desse modo, de fazer aquilo que Deus quer, de não me deixar, as circunstâncias não são favoráveis, mas se Deus chamou, Ele vai suprir. Se você decidir dar o seu sim, por isso, missão é para todos, mas nem todos são missionários. Porque para ser missionário, eu preciso falar para Deus que eu quero. Dizer, Senhor, você deu a missão para todos. Eu quero abraçar essa missão. Eu quero que pregar o Evangelho seja prioritário na minha vida. Nem que isso signifique que eu vou ser demitida do trabalho por falar do Evangelho. Nem que isso signifique que eu vou ter que
sei lá, deixar minha família, nem que isso signifique que eu não vou fazer uma faculdade, porque hoje em dia realmente ter uma faculdade é muito importante, ajuda a pessoa a conseguir um trabalho. Mas às vezes Deus não quer que você faça uma faculdade, Deus quer que você vá para outro lado, para outro lugar, ou que você faça uma faculdade em outra cidade, sei lá. Então, missionário, eu vou decidir se eu quero ser. Não, deixa Deus me confirmar que Ele quer que eu seja missionário. Ele quer que todos sejam, senão Ele teria dado a missão só para alguns. Mas eu vou ser missionário, eu vou dizer para o Senhor assim: Senhor, eu quero fazer a missão, eu quero ser missionário, independente se alguém vai reconhecer ou não. Aí Deus vai dar a condição para você ser. E Ele vai te direcionar. Se Ele quer que você vá para outro país, ou se Ele quer que você seja missionário trabalhando com o intuito de ganhar o dinheiro para apoiar a missão, ou se Ele quer que você seja missionário orando, mas você vai ser missionário. Deus vai te direcionar. A questão não é dizer, deixa Deus confirmar se Ele quer que eu seja missionário. Não, a questão é eu dizer, eu quero ser missionário e deixar Deus direcionar como Ele quer que eu faça a missão. Seja orando, seja indo, ou seja contribuindo. Amém? Glória a Deus. Obrigado. Glória. Muito obrigado. Aleluia a Deus. Aleluia.